João, capítulo 17. Nesse momento, vamos ler apenas o verso 24. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Uma vez mais, oramos ao Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa manhã de comunhão em torno da mesa de Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque temos um intercessor junto de Ti. Louvamos Teu bendito nome. Te suplicamos que ainda esse tempo Tu nos supras pelo Teu Espírito Santo, para podermos tocar, ainda que nas orlas das Tuas vestes. Abre os nossos olhos, para podermos ver mais as riquezas da Tua pessoa e da Tua obra consumada. Confiamos esse tempo a Ti. Pedimos a Tua provisão e a Tua administração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nosso encargo para esta manhã, diante da mesa do Senhor, realmente não poderia ser outro tema, senão o que toca na mesa do Senhor. O irmão já disse certa vez, quando nós partimos o pão, nós não temos mais nada a dizer após o partir do pão. Porque de alguma forma, quando nós nos reunimos para partir o pão, nós nos colocamos diante do Senhor como em um clímax de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e em particular naquele tempo específico quando nos reunimos. Então, se temos um encontro onde podemos, com a graça do Senhor, tocar a Sua palavra, o clímax, o ponto mais alto de tudo isso é a mesa do Senhor, onde nós nos reunimos em torno da pessoa do Senhor para então participarmos, espiritualmente falando, daquilo que Ele já consumou na cruz do Calvário. Nossa intenção nessa manhã é compartilharmos um pouco dessa realidade espiritual da mesa do Senhor através do capítulo 17 de João. Esse capítulo é considerado por muitos estudiosos da Bíblia como sendo o santíssimo lugar do Novo Testamento. Porque quem está orando neste capítulo é o Filho de Deus, numa relação direta com o seu Pai Celestial. Aquele que Ele pode chamar com toda propriedade de o meu Pai. Aquele que Ele pode chamar de Pai Santo, como Ele o faz nessa oração. E também de Pai Justo. E também pode dizer a Ele: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. Então, queridos irmãos, em João 17, podemos dizer que nós temos o pulsar do coração do Senhor Jesus em consonância com o coração do Pai. Nós podemos conhecer o coração do Pai através do Filho nessa chamada oração sumo sacerdotal. Para qualquer homem seria verdadeiro que as últimas palavras de sua vida seriam aquelas mais densas, as mais carregadas de significado com relação à sua experiência pessoal. Como seria diferente com relação ao nosso Senhor Jesus, o Verbo
estava mais fundo, mais penetrante, de mais anelo e desejo de seu coração, necessariamente ele teria que expressá-lo nessa oração sumo sacerdotal. Porque nosso Senhor está no clímax daquilo que ele foi enviado para realizar nessa terra. Então, quando nós abrimos esse capítulo, quanto nós temos desse espírito da mesa do Senhor? Porque nosso Senhor irá consumar a obra que o Pai lhe confiou para fazer. Então, o espírito de João 17 é o espírito da mesa do Senhor. Tudo que nosso Senhor anseia é que aqueles que Ele guardou pelo seu nome, em nome do Pai, guardou-os por si mesmo. Ele, então, agora externa a Ele as ânsias mais profundas do seu coração em João 17. Realmente é um capítulo onde nós teríamos que nos portar como Moisés se portou diante da sarça que ardia e não se consumia. Quando ele ouviu Deus: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra. Sem dúvida alguma, João capítulo 17 é essa terra santa, onde nós nos aproximamos com os nossos pés descalços, porque essa era a condição dos escravos, dos servos, que não usavam sandálias. Nos aproximamos desse capítulo com gratidão, com reverência, com adoração, porque o nosso intercessor celestial está expressando o mais íntimo, o mais profundo do seu coração em uma relação direta e imediata com o seu Pai. Os irmãos sabem que quando ele se retira logo em seguida a este capítulo e vai para o Getsêmani, ele busca o companheirismo de 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Mas nós sabemos que o que ocorre com estes 3 é um profundo sono. Eles dormem, porque eles não compreendem as cargas, as aflições do coração de nosso Senhor. Então nosso Senhor tem que retornar a eles e em uma das vezes falar especificamente com Simão, o seu discípulo, Pedro, e dizer a ele: Simão, ainda dormes? Simão, ainda dormes? Eles nada poderiam tocar e compreender das aflições do coração do Senhor. Eles dormiam enquanto nosso Senhor agonizava, intercedendo ao Pai para que essa obra fosse plenamente consumada. Então, irmãos, se o Senhor for misericordioso conosco, nós poderemos tocar algo do Espírito de Cristo nessa oração sacerdotal, para que possamos partir o pão com realidade espiritual. Se há uma coisa que é desonrosa diante do Senhor, é nós olharmos para essa mesa de uma maneira ritualística, formal, religiosa, porque a mesa do Senhor é uma realidade espiritual. Através desses simples elementos que não se transmutam, permanecem o que são, mas são usados pelo Espírito Santo como sendo veículos naturais, materiais, de transporte de uma realidade espiritual. Se assim não fosse, os coríntios não sofreriam em seus próprios corpos a consequência de terem comido da mesa do Senhor inadvertidamente. Mas isso ocorreu com eles. Paulo diz que havia entre eles fracos, doentes e não poucos que já morreram. Porque se discernissem o corpo, então honrariam o Senhor. Mas se não discernissem o corpo, então eles poderiam se tornar réus do corpo e do sangue do Senhor. Por que isso é assim?
Porque na mesa do Senhor há realidade espiritual. Quando nós batizamos, seja em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ou em nome do Senhor Jesus, se aquela pessoa que é batizada, ela não experimenta ou experimentou realidade espiritual, o que vale aquele batismo? Nós apenas teríamos um pecador que antes estava seco e agora está molhado. Nenhuma realidade espiritual. Mas na mesa do Senhor, assim como no batismo, há realidade espiritual. Porque nós tocamos pela fé. Ora, a fé é a substancialização dos fatos eternos. Quais são os fatos eternos? Deus enviou o seu Filho ao mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Ele é o nosso intercessor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem dele se alimenta, por ele vive. A palavra do nosso Senhor. Sua carne é verdadeira. Verdadeira. Como João usa essa palavra verdadeira? Que tem realidade. Minha carne é verdadeira comida. Minha carne tem realidade. Meu sangue tem realidade. Quando nós tomamos esses elementos materiais, pela fé, nós tocamos as realidades espirituais. Nós não estamos simplesmente comendo pão e simplesmente tomando o fruto da videira. Nós estamos tocando pela fé realidade espiritual. Qual realidade espiritual? O Senhor Jesus é nosso e nós somos dele, e nada poderá nos separar das suas mãos. Esse mútuo pertencimento é a maior realidade que o Espírito Santo deseja nos comunicar na mesa do Senhor. Nós pertencemos a Ele e Ele pertence a nós. Mas não podemos tocar isso senão pela fé. Qualquer um de nós que participe sem essa realidade espiritual, toca a mesa do Senhor inadequadamente. Então, qual é o espírito envolvido na mesa do Senhor? Creio que tanto essa chamada oração sumo sacerdotal de Cristo, quanto a hora que o Senhor passou no Getsemane, refletem de uma maneira muito íntima e profunda o significado desta mesa. Por isso nós vamos ler essa oração sacerdotal e que o Senhor nos ajude a tocar o Espírito de Cristo nessa oração, para que possamos partir o pão em adoração, em real comunhão, em profunda gratidão, conhecendo o nosso Senhor e aquilo que Ele realizou tão fielmente por nós. O capítulo inicia com nosso Senhor Jesus dizendo: Pai, é chegada a hora. Essa hora no Evangelho de João sempre se refere à cruz. Todas as menções. A primeira delas aparece em João capítulo 2, quando nosso Senhor está naquela ceia, naquelas bodas em Caná, e sua mãe se aproxima dele e diz: eles não têm mais vinho. Então nosso Senhor diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Que hora é essa? A cruz, onde Ele consumaria a obra que a Ele foi confiada. Então nosso Senhor, ouvindo seu Pai, não sua mãe, Ele entende que naquela hora Ele deveria dar um sinal, um símbolo, que é um tipo daquela obra que Ele consumaria na cruz do Calvário. E que sinal foi esse? Ele transformou água em vinho. Por quê? Eu sou a videira verdadeira. Ele satisfaz aqueles convidados naquela boda, porque Ele é a videira verdadeira. Segundo os físicos, a energia necessária para se transformar
6 talhas de água com mais ou menos 200 litros cada vaso. Essa é a medida daqueles jarros. Seriam mais ou menos 1.200 litros de água. A energia física necessária para se transformar 6 jarros de água em 6 jarros de vinho é equivalente a 10 elevado a 23 joules. Isso é uma energia imensa. Nosso Senhor Jesus transformou a água em vinho em um piscar de olhos. E sem derramar uma gota de suor. Porque Ele é o Filho de Deus. A água foi transformada em vinho. A água é inodora, incolor e insípida. Isso fala de nossas próprias vidas. Quando eles estavam experimentando aquilo que seria o melhor da vida, as bodas, o seu matrimônio, então a água ou vinho se acabou. Então nosso Senhor transforma aquilo que era insípido, inodoro, em vinho. E não apenas em vinho, mas no melhor vinho. Porque eu sou, disse o Senhor, a videira verdadeira. Meu Pai é que me plantou, o agricultor. Então todo ramo que permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Bendito Senhor. Agora no capítulo 17, essa videira verdadeira, cheia de frutos. Ele já viveu 3 anos e meio no seu ministério terreno. Maduro, abundante de frutos, provado. Agora ele irá para o lagar, onde aquela uva tão bonita, lá na videira, tão linda, tão saborosa, ela será desfigurada. Olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era humilhado e desprezado, e dele não fizemos caso. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse é o nosso Senhor Jesus. Então esse cacho de uvas, tão precioso para Deus, ele será colocado para ser pisado no lagar. E nosso Senhor conhece a sua hora. Então ele vai dizer, nesse capítulo 17, iniciando a sua oração, Pai, Abba, aquela palavra de uso doméstico, íntima. Na verdade ele está dizendo, meu paizinho. Pai, é chegada a hora pela qual ele aguardou 33 anos e meio. É chegada a hora. Primeira coisa que nosso Senhor pede ao seu Pai: glorifica teu filho. Agora preste atenção, aqui nosso Senhor não está orando por aquela glorificação que virá após a sua ressurreição. Não. Quando ele diz glorifica-me, ó Pai, para que o Filho te glorifique a ti, o Senhor está pedindo ao seu Pai que ele seja fortalecido, para que ele possa enfrentar a hora da cruz fielmente. Glorifica-me, ó Pai, glorifica o Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Não glorifique após a ressurreição, mas glorifique na cruz, não hesitando. Há um hino de um autor desconhecido que diz assim, 2 pelo menos de suas estrofes: sozinho a senda percorreu, sofreu do homem rejeição, e conhecido só por Deus, de angústia encheu o seu coração, mas não hesitou e nem recuou, mas indo onde estava eu, achou-me, glória ao nome seu. Rompendo o dia de terror, muito só, mas com intrepidez, cruéis escárnios suportou. Deus o abandonou e o fez
pecado, sim, na cruz por mim. E em vergonha e dor morreu, salvou-me, glória ao nome seu. Irmãos, que o Senhor nos ajude, por sua graça, a entrarmos no espírito no qual o Senhor Jesus orava aqui em João capítulo 17. Hebreus 2:9 diz que Jesus, por causa do sofrimento que viria, o sofrimento da morte, veja, não é a ressurreição, da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que provasse a morte por todo o homem. Coroado de glória, coroado de honra, para provar a morte. Então leia a Bíblia com cuidado. Nosso Senhor foi glorificado para enfrentar a cruz. Em outras palavras, fortalecido, equipado, suportado, porque ele enfrentaria a hora mais desafiadora. Nosso Senhor não sabia o que era ser separado de seu Pai. Nosso Senhor é o Filho eterno, gerado em Deus, não criado. E ele só conhece comunhão. Comunhão do Pai, comunhão do Filho. Em perfeita alegria, em perfeito amor, em perfeita completude, ele não sabe o que é separação. Seu direito é comunhão. Ele é o Senhor da glória. Agora ele enfrentará uma hora em que ele sabe que ele seria separado do Pai. Só assim podemos, mesmo que de forma limitada, compreendermos algo do Getsêmani, que é o capítulo seguinte do Evangelho de João, capítulo 18. Preste atenção, irmão e irmã. Nosso Senhor Jesus, ele foi regido, governado por dois elementos, dois braços na sua vida humana, que nunca estiveram ausentes da sua vida. O primeiro deles é fazer a vontade do seu Pai. Em João 4, verso 34, Nosso Senhor disse assim: a minha comida, o que para mim é mais essencial, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele não abriria mão da vontade do Pai. Pedro tentou desviá-lo da vontade do Pai. Senhor, tem piedade de ti. Não vá à cruz, não suceda isso contigo, nada de sofrimento. Tem piedade de ti. Nosso Senhor olhou fixamente para Pedro e disse: arreda-te de mim, Satanás. Porque não pensa segundo Deus, mas pensa segundo o homem. Fazer a vontade de Deus era um braço da vida do nosso Senhor Jesus, e ele não abriria a mão. Mas há um outro braço, e esse braço é ver a face do seu Pai. Ele não abriria a mão. Sempre nosso Senhor Jesus viu a face do seu Pai. Como Filho eterno, ele é aquele que vê a face do Pai por toda a eternidade. No princípio era o verbo estava com Deus. Isso significa que o Logos, o Filho, o Verbo, sempre gravita em torno do seu Pai, sempre vendo a face do seu Pai. Porque ele seria separado? Nele não existe pecado. Essa é a sua experiência. Mas agora, irmãos, chegou uma hora em que, para continuar fazendo a vontade do Pai, o nosso Senhor Jesus sabe que ele teria que perder a face do Pai. Mas ele tem opção. Ele pode escolher sim ou pode escolher não. Porque ele é santo. Ele tem seus direitos. Ele é perfeito. Ele foi provado até o fim e recebeu o selo do Pai no Monte da Transfiguração. Este é o meu filho. Este é o meu eleito. E a ele ouvi. Isso significa que ele é o varão aprovado por Deus. Ele tem a sua opção. Ele vai escolher a vontade do Pai ou ele vai escolher a face do Pai. Porque agora chegou a hora em que a vontade do Pai e a face do Pai, que sempre andaram juntas na vida do Senhor Jesus, elas entraram em uma rota de colisão. E ele terá que fazer uma opção. Se ele optasse por continuar vendo a face do Pai, ele o continuaria e nenhum de nós seria salvo.
Ele optou por fazer a vontade do Pai, perdendo de vista a face do Pai. Então ele teria que dizer na cruz do Calvário: meu Pai, meu Deus, oh meu Deus, por que me desamparaste? Então aqui no Getsemane, na oração sacerdotal, ele conhece essa hora. Então ele diz: Pai, meu paizinho, é chegada a hora. Que hora? A hora da separação, a hora da cruz, a hora das trevas, a hora do abandono, a hora de ser moído. Pai, é chegada a hora. Fortalece o teu filho, glorifica o teu filho. Ah, irmãos amados, nosso Senhor Jesus é homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Ele tem espírito humano, ele tem alma humana, ele tem corpo humano, ele tem mente humana, ele tem aflições humanas, ele tem sentimentos humanos. E agora ele vai à cruz, ele diz: Pai, fortalece teu filho, para que o filho te glorifique a ti, para que o teu filho não hesite, para que o seu filho seja fiel até a morte, para consumar essa vontade que tu, ó Pai, tens de conduzir muitos outros filhos à glória. Qual era a nossa realidade? Nós nunca vimos a face do Pai antes, não sabemos o que era isso. A nossa parte era separação, a nossa parte era trevas, a dele era comunhão. Ele trocou sua parte por nossa parte, para que nós víssemos uma face que nunca havíamos visto. Mas nosso Senhor conhece essa hora, então ele ora: fortalece-me, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, para que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Assim o texto continua. E ele segue ainda dizendo: e a vida eterna. Ele conhece isso muito bem. Ele é a vida. Vida zoé, vida eterna. Zoé, uma vida que não tem princípio, não tem limitação. Uma vida que não é criada. Vida de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. A vida. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, para que ele conceda vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Ah, que linda essa frase, irmão amado, porque não só os seus discípulos, mas também nós estamos incluídos aí, nessa intercessão do Filho. Vida eterna, a vida que só tu, Pai, eu e o Espírito possuímos, só nós. Essa vida eterna seja concedida aos que me deste. E então ele vai dizer: e vida eterna é esta, que te conheçam. Conheçam, comunhão, intimidade, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Então no verso 5 ele vai dizer: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Essa palavra consumando vai aparecer logo à frente em João 19:30, quando nosso Senhor agora está na cruz, e ele vai dizer: está consumado. Tetelestai, está pronto, está feito, está consumado. E então é dito nos evangelhos que nosso Senhor não encontrou no mundo lugar para reclinar a sua cabeça. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A única outra vez que essa palavra aparece em todos os evangelhos é na cruz, onde é dito que nosso Senhor reclinou a cabeça e rendeu o seu espírito. Onde o nosso Senhor encontraria descanso nessa terra? Onde? Em nenhum outro lugar, senão na cruz. Por que ele encontrou seu descanso ali? Porque ele consumou a obra que o Pai lhe confiou. Esse era seu descanso. Era esse descanso que ele almejava. O descanso do coração do Pai em ter muitos filhos semelhantes
ao seu Filho. Então ele vai dizer: eu te glorifiquei na terra, verso 4, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me. Agora sim, ele tem em vista a pós-morte. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Essa frase é tão linda, irmão. A glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Do que o Senhor está falando? O Senhor está falando que a Trindade vive em um abraço eterno. E nesse abraço eterno ninguém pode entrar. Nem um anjo, nem um querubim, nem um serafim, nem um homem. A Trindade vive em um abraço único. Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Senhor está orando sobre retornar a este abraço após a separação na cruz do Calvário. Glorifica-me contigo mesmo com aquela glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ele sabe, irmãos, quando ele tomou a toalha em João 13 para lavar os pés dos discípulos, é dito que ele conhecia quem ele era, que ele veio de Deus e que ele voltava para Deus. Então ele pôde tomar a toalha, cingir-se com ela, encher a bacia com água, lavar os pés dos seus discípulos, porque ele conhecia a sua identidade. Viera de Deus e voltava para Deus. Verso 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado tua palavra. Ah, que verso maravilhoso! Para que nosso Senhor Jesus veio? Para ser um milagreiro, um multiplicador de pães, um expulsador de demônios? Foi para isso que nosso Senhor veio? Não. Nosso Senhor veio para manifestar aquele nome que só Ele conhecia, o nome do seu Pai. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Veja, irmão, não é manifestei teu nome ao mundo, é manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo. Que maravilha, irmãos! A revelação de Jesus é para a igreja. O Senhor Jesus morreu pela igreja. Sem dúvida, o seu sacrifício é suficiente para salvar todo o universo, mas é eficiente apenas para aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Então Ele vai dizer: eu manifestei teu nome a estes que me deste do mundo. Agora eles reconhecem a quanto trabalho o Senhor Jesus teve para que eles pudessem reconhecer que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Outro verso maravilhoso. É dito em Gênesis capítulo 24, quando Eliezer sai para buscar a esposa de Isaac. Ele, naquele diálogo com ela, diz assim: meu senhor Abraão é muito rico, e ele deu ao seu filho tudo o que ele possui. Que linda história! Isaac é uma figura de Cristo. E nosso Senhor vai interpretar essas palavras, quase com as mesmas palavras, em João 16, quando ele diz assim: tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito há de receber o que é meu e vou há de anunciar. Porque tudo que o Pai tem, pertence. Então agora eles reconhecem que todas as minhas coisas, tudo que me tens dado, provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, graças ao Senhor. O que é fé? Fé é receber. Aqueles, pois, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem são os que creem? São os que receberam. Receberam o quê? Receberam o testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Que o seu Filho é o Salvador do mundo. Então, eles receberam
e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Agora escute esse verso 9, olha para sua Bíblia. É por eles que eu intercedo. Que versículo maravilhoso. Preste atenção nele, irmão. Escute bem, nosso Senhor Jesus não é o intercessor do mundo. Nosso Senhor Jesus é o Salvador para todo mundo. Todo aquele que tem sede, venha e beba da fonte da água da vida. Mas nosso Senhor apenas intercede por aqueles que já o receberam. Compreendeu a diferença? Ele não é o intercessor do mundo, ele é o intercessor da igreja, do seu povo. É um intercessor exclusivo, é só nosso. Primeiro precisamos ser salvos para termos esse intercessor. Então ele vai dizer, é por eles que eu rogo. E ele ainda vai reforçar, não rogo pelo mundo. Não intercedo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. Que maravilha! Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, lembre-se, ele carregava as 12 tribos, 12 pedras em seu peito, não é assim? 12 pedras no seu peito. Mas ele também carregava as tribos de Israel nos seus ombros. Havia uma pedra de ônix em um lado e uma pedra de ônix em outro lado. Em cada pedra estava gravado 6 nomes, 6 de cá e 6 de cá, as 12 tribos de Israel. O que isso significa? Por que Deus está preocupado com isso? Por que teria que ser assim? No Velho Testamento, peito sempre fala de redenção, amor. O Senhor ofereceu sua vida, o que Ele é, seu coração. Então, isso fala da sua redenção. Ele é o Salvador. Mas os ombros falam de intercessão, de suporte. O que isso significa? Significa que o nosso Senhor intercede somente por aqueles pelos quais Ele morreu. E por quem Ele morreu? Ele morreu por aqueles que o Pai lhe deu do mundo. Que mistério, irmão, que mistério. Quanta disputa existe no meio evangélico por causa dessa verdade maravilhosa, da eleição divina, eterna, graciosa, presciente, soberana, que Deus fez só por Ele, independente de nós, eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Que pena que nós ficamos a disputar em torno dessas verdades, como essa eleição funcionou, como Deus realizou essa eleição. E há entendimentos estranhos à Bíblia quando essa verdade é enunciada. Nós não temos que entender nada, irmãos. Nós temos apenas que saber que foi assim. Alguém já disse, do lado de fora dessa porta, onde estão acolhidos os redimidos de Deus, existe um versículo. Para todos que quiserem ler. E esse versículo é, quem quiser, venha e beba da água da vida. O convite é para todos. Mas quando você diz, sim, Senhor, isso você só pode dizer sim se você foi separado por Ele. Do contrário, você nunca vai dizer sim, porque o nosso coração natural odeia Deus, não busca Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas então, quando nós entramos por essa porta, só aqueles que já entraram, os outros não, eles podem ler um outro versículo que está atrás da porta, por dentro. Esse versículo é, eleitos antes da fundação do mundo. Nós não sabíamos disso antes de crermos. Nós só ficamos sabendo depois que nós cremos, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Que a nossa salvação não começou conosco, a nossa salvação começou com Ele, nos seus conselhos eternos. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas de sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. Sabe por que Ele nos salvou? Porque foi do seu agrado. Ele quis fazer assim. Ninguém o impeliu. Ele o fez de livre vontade. Porque foi de seu agrado. Então, é por eles, verso 9, que eu rogo ou intercedo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. Tão claro, tão maravilhoso. Nosso intercessor. Verso 10.
Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Ah, que maravilha! Nós fomos separados, chamados, para que sejamos essa expressão daquilo que o Filho de Deus é em si mesmo. Neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo. Que frase mais misteriosa é essa? Onde nosso Senhor estava? No mundo. Onde ele estava orando? Ali junto com os seus discípulos. Como ele pode dizer: eu não estou no mundo? Sabe, irmão, há um segredo no Evangelho de João. O Evangelho de João mostra o Senhor Jesus como um homem suspenso entre o céu e a terra. Já lá no capítulo 3 ele vai dizer assim para Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Como? Nicodemos podia dizer: Senhor, eu acho que o Senhor não está pensando bem. A mente do Senhor não está muito lúcida. Está no céu? Como o Senhor está no céu? Nosso Senhor nunca deixou a habitação da Trindade. Ele é o Filho de Deus. Na cruz do Calvário, de alguma maneira, a comunhão da Trindade foi quebrada. Porque agora o Verbo encarnado tem que dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Que mistério! Um autor de hinos do passado chamado Isaac Watts escreveu um lindo hino sobre a redenção. Numa das partes do hino, uma estrofe, ele diz assim: ó, que mistério! Morre o imortal. Que mistério! Bendito Senhor! Então ele vai dizer: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um como nós. Mais avante o Senhor vai repetir a mesma coisa. E que frase é essa, irmão? Como nós dissemos, aqui nós temos que tirar nossas sandálias, porque a terra é profundamente santa. Então quando ele está dizendo para que eles sejam um como nós, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquela unidade, aquela comunhão que é única, só o Pai, o Filho e o Espírito possuem, e mais ninguém. Ele quer trazer para dentro dessa comunhão outros, que não são serafins, nem querubins, e nem anjos. Ele quer trazer para dentro dessa comunhão homens e mulheres, aqueles que me querem. Então, Pai, para que eles sejam um como nós somos. Então ele segue, verso 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Sabe o que vai acontecer no capítulo seguinte? Virá uma guarda específica para prender o nosso Senhor Jesus. Virá com tochas à noite no jardim. E nosso Senhor não era conhecido por eles, tão comum ele era como homem. Então aquela escolta de soldados chegou, e o nosso Senhor, segundo o relato de João, ele se adianta para proteger os seus discípulos. Então aí nessa oração ele diz: eu os protegi, eu os guardei no teu nome, exceto o filho da perdição. Então nosso Senhor se coloca à frente dessa escolta de soldados e pergunta a eles: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus de Nazaré. E ele responde: eu sou. Amém. Ah, quando ele diz eu sou, os guardas todos recuam e caem por terra com uma palavra. Por quê? Porque ele é aquele de quem ninguém pode tirar a vida. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou a minha. Ele quis deixar isso claro para aquela escola. Vocês não vão tirar a minha vida, porque ninguém pode tirar a minha vida.
A minha vida tem que ser entregue por mim mesmo, voluntário. Que maravilha, irmão. Eu os protegi e eu os guardei em teu nome que me deste, exceto o filho da perdição, porque Judas estaria naquele jardim, e Judas daria aquele beijo na face do Senhor, para identificar que ele era Jesus de Nazaré, o filho da perdição. Então, assim nosso Senhor está orando nesse verso 12. Verso 13: mas agora vou para junto de ti, e isto eu falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Sabe a quem o Senhor está se referindo agora aqui? Ao seu Consolador, ao Espírito Santo. Ele está dizendo que quando ele fosse para o Pai, então os discípulos teriam gozo completo. Por quê? Eu vos enviarei outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele disse: é necessário, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ah, que maravilha! Então nosso Senhor tem em mente nessa oração a terceira pessoa da Trindade, o seu Espírito Santo, que ele enviaria da parte do Pai, para que então aqueles que ele chama de os que me deste, pudessem ser trazidos para dentro da comunhão da Trindade, onde nós não seríamos divinizados, nem agora e nem na eternidade. É impossível que uma criatura se torne Deus. Nunca seremos onipotentes, nunca seremos oniscientes e nunca seremos onipresentes, nem agora e nem na eternidade, e nunca. Mas nós fomos introduzidos na comunhão do Deus triuno. Então seu amor, sua paz, sua alegria, sua bondade, tudo o que ele é, poderá ser compartilhado conosco. A comunhão do Deus trino. Isso eu digo no mundo, para que eles tenham meu gozo pessoal, dele. Ele conhece esse gozo, é só dele. Mas se eles têm o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Nosso Senhor agora vai entrar nesse aspecto do mundo na sua oração sacerdotal. Ele se preocupa com esse aspecto do mundo. O mundo que estará circundando os seus filhos, atraindo, seduzindo, tentando comprá-los, arruiná-los. Então ele vai dizer: o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. E agora ele vai dizer: como também eu não sou. Esse como é tão lindo, porque quanto há do mundo em Jesus? Zero, nada havia do mundo no coração do nosso Senhor Jesus. Por isso ele venceu o mundo. E agora ele vai dizer: Pai, eles não são do mundo, assim como eu não sou. Ele está dizendo que ele iria comunicar para os seus discípulos, para aqueles que creem nele, a sua santidade. E eles poderiam viver no mundo sem amar o mundo, poderiam viver no mundo não pertencendo ao mundo. Irmão, você não crê em extraterrestre, não é assim? Extraterrestre não existe, mas existe um tipo de extraterrestre. Somos nós. Nós somos os extraterrestres. Filipenses 3:20, Paulo vai dizer assim: a nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus. O que nós estamos fazendo aqui na terra? Nós somos invasores aqui na terra, porque a nossa pátria está, não é estará quando o Senhor voltar, é está. Nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos. O que nós estamos fazendo aqui? Aguardando, respondendo ao nosso Senhor, permitindo que Ele tenha vasos para o seu testemunho. Neles eu sou glorificado. Vasos do testemunho. É isso que nós estamos fazendo aqui. Até quando? Até quando, pela sua misericórdia, Ele rasgar o véu e mostrar o seu rosto de novo para o universo. O que vai acontecer quando Ele fizer isso? A criação aguarda e geme pela revelação da glória dos filhos de Deus. Então toda a criação será redimida do cativeiro da corrupção
para dentro da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Irmãos, que lugar nós ocupamos nos propósitos do Senhor? Por que nossa visão é tão pequena? Por que nós nos agarramos a migalhas, a coisas medíocres que nada significam? Por que nosso coração é assim? Não deveria ser assim. Nosso chamamento é tão maravilhoso. E nós estamos às vésperas em que o nosso Senhor Jesus finalmente cumprirá essa vinda gloriosa, essa revelação gloriosa a todo o universo. E qual será o nosso lugar? João vai dizer: haveremos de vê-lo como Ele é. Hoje nós o vemos obscuramente, como em espelho, mas naquele dia nós conheceremos como também somos conhecidos. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Porque hoje nós conhecemos em parte, por mais que nós possamos conhecer, é em parte. Hoje nós profetizamos, mas profetizamos em parte. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Que o nosso coração tenha o real Maranata. Vem, nosso Senhor, completa a sua obra em nós. Salva-nos daquilo que não é teu. E ensina-nos a viver no mundo sem que o mundo ponha suas mãos em nós, ponha seus tentáculos em nós, cative, amarre, aprofunde, faça-nos lançar raízes como joio. Nós precisamos orar ao Senhor, irmãos, porque quanto mais o dia do Senhor se aproxima, maiores serão os nossos desafios, para nós não termos o coração arraigado nessa terra, mas sermos trigo de Deus. O trigo, quanto mais amadurece, mais a sua espiga se torna pesada, e então ela se curva em direção à terra, e as suas raízes secam-se. Esse é o trigo. Mas o joio, quanto mais amadurece, mais as suas raízes entram na terra, e mais as suas espigas se tornam eretas. Esse é o joio. Então, quando o joio e o trigo são colocados juntos, eles parecem tanto. E se você for tentar separar, você vai criar problemas. Mas o nosso Senhor tem uma solução. Ele diz: deixe crescer. Deixe crescer. À medida que a vida vai amadurecendo, ela vai ser revelada. Se é joio ou se é trigo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O grão de trigo já caiu em terra e morreu, para produzir muito fruto. Nós somos trigo para Deus. A coisa mais insana que poderíamos fazer é viver como joio, apegados e agarrados. Então nosso Senhor se preocupa com isso. E Ele vai dizer, verso 15: não peço que os tires do mundo. Até sabe por quê? Sabe qual foi a experiência dos chamados monásticos, em particular no século 3 e 4? Eles estavam tão aterrorizados com a institucionalização da religião, que eles falaram: basta, nós vamos para o deserto, para o meio do mato, para o nada, para as cavernas, não queremos nada com essas coisas mundanas, que são feitas em nome de Deus, uma religião mundana. Então eles foram para o deserto. Leia o escrito deles, e você vai ver o que eles dizem. Eles dizem que quando eles se retiraram, e entraram naquele lugar ermo, nas cavernas, eles descobriram uma primeira verdade: que o mundo estava dentro dos seus corações. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então eles lutavam com Deus em oração, e alguns desesperadamente. Um deles viveu em cima de uma rocha durante 40 anos, isolado. Ele era conhecido como Simão Estalactite. Você pode imaginar isso? Ele se isolou de tudo e de todos, para tentar mortificar a sua própria carne. Mas pelo que o Senhor está orando? Não os tires do mundo. Não peço que os tires do mundo. Isso não resolve. Mas eu peço que os livres do maligno. É a palavra aí. Não apenas do mal geral, mas do maligno em particular, nesse versículo. Os guardes do maligno. Porque nosso Senhor sabe que o maligno é o príncipe do mundo. Então, através do mundo, o maligno coloca os seus tentáculos. Ele arma sua rede para que nós possamos ser
capturados. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Que frase é essa do nosso Senhor? Quando Balaão, aquele profeta mercenário, foi comprado por Balaque, o rei dos Moabitas, e ele sobe ao monte em Números 23, versículo 9, para amaldiçoar o povo de Israel. Mais uma vez, são 3 vezes, o Espírito do Senhor toma conta dele. E ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. Então ele vai dizer assim: do alto das penhas eu vejo Israel, dos outeiros o contemplo, eis que é um povo que habita só. E não é contado entre as nações. Que interessante. Nós só podemos contar com Cristo e uns com os outros. Nós somos um povo que habita só. Nós não podemos ter companheiros em nenhum outro lugar que não seja entre aqueles que também conhecem o nosso Senhor. O salmista orava assim: companheiro eu sou de todos os que te temem. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Não é lindo, irmãos? Nós só temos a Cristo e uns aos outros. Quanto mais o dia do Senhor se aproximar, mais isso vai ficar claro para nós. Que nós não temos recursos no mundo, nós não temos verdadeiros amigos no mundo, muito pelo contrário. Quanto mais a vinda do Senhor se aproximar, mais nós experimentaremos a oposição do mundo. Que o mundo é uma atmosfera poluída e que o Espírito do Senhor nos dê discernimento para compreendermos essas coisas. Então aqui está o nosso Senhor dizendo: eles não são do mundo, como também eu não sou. Verso 17, escute, que maravilha. Se nós não somos do mundo, e se nós estamos no mundo, como é que nós poderemos ser guardados da atmosfera poluída do mundo? Há um segredo, está no verso 17. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Ah, que maravilha, irmão. Por isso Paulo vai dizer assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como nosso Senhor enfrentou o seu arqui-inimigo, não um anjo, não um demônio, o diabo, na sua tentação. Como ele o enfrentou? Está escrito, e também está escrito. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós só podemos viver nesse mundo da palavra de Deus. Que o Senhor abra de novo esse livro para nós nesses últimos dias, de uma maneira viva, da mesma maneira que Ele abriu em todos aqueles avivamentos maravilhosos, da mesma maneira que Ele abriu lá nos dias de Neemias, quando Esdras, o homem da palavra, tomou aquela palavra com outras pessoas e leram a palavra durante toda aquela manhã. E o povo foi rasgado com a palavra de Deus. Nós precisamos dessa realidade nos nossos dias. Chega de conhecimento intelectual, chega de especulação. Ai, irmãos, nosso coração arde com esse assunto. Quando nós ouvimos pessoas que querem falar sobre a vinda do Senhor, e eles enfatizam muito mais os acontecimentos dessa vinda do que o próprio Senhor que vem, nós já perdemos o rumo, já perdemos a direção, o nosso coração se apavora. Então vamos vender tudo que nós temos, vamos para o meio do mato, vamos fazer um depósito de comida, esperando dias difíceis. Isso é uma insanidade, porque não foi isso que o nosso Senhor ensinou. Nós estamos dando mais ênfase a eventos da vinda do Senhor do que o Senhor que está voltando. Isso impede que o nosso coração seja ataviado. Nós estamos preocupados o que nós vamos fazer. Mas o nosso Senhor vai dizer assim: quando fordes levado para as sinagogas, perante os tribunais, não vos preocupeis. Lucas capítulo 12. Com o que é a vez de dizer, não precisa preparar discurso, não precisa preparar nada antes, não vos preocupeis, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquele momento, o que é a vez de responder. Que maravilha, irmãos, essa é a nossa confiança. Então que nós aprendamos a nos refugiar no Senhor, sem paranoia, e que o Senhor nos guarde então, guarde os nossos corações dessas coisas.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ah, que maravilha! Esse é um princípio espiritual que o nosso Senhor anunciou aqui e enunciou aqui. Nós queremos ter famílias santas? Santifiquemo-nos. Queremos ter esposas santas? Santifiquemo-nos. Paulo vai dizer que até mesmo um marido incrédulo é santificado pelo convívio com a esposa crente. Que maravilha, irmãos! Nosso Senhor está enunciando esse princípio aí. Eu me guardo, eu me santifico a mim mesmo, porque Ele é homem. Para que nada no seu coração, na sua mente, seja concebido contrário à vontade do Pai. Pelo contrário, Ele vai ao Getsêmani no capítulo 8, e as duas vontades estarão ali. E Ele vai dizer, se possível for, passa de mim este cálice. Essa é a vontade dEle. Mas então Ele vai dizer, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Nosso Senhor toma uma vontade santa que Ele tinha e submete a vontade dEle, a vontade do Pai. Ah, que precioso. Duas pessoas, duas vontades. Ele podia escolher o seu caminho e Ele escolheu. Ele escolheu ser obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a favor deles, verso 19, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo, ele volta ao assunto pelo que ele já orou no verso 9, aqui no verso 20 ele retorna. Não rogo somente por estes. Quem são estes? Os 11 que estavam com ele, menos Judas. Mas também por aqueles. Quem são os aqueles? São todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Ó irmãos, se o nosso intercessor em carne orou por nós, se o nosso intercessor diante do Pai intercede por nós, você acha que algum de nós pode se perder? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. João capítulo 10, verso 29 em diante. Ele vai dizer, aquilo que o meu Pai me deu, o que o Pai deu para ele? Suas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, esse é João 10. Elas me seguem, elas não ouvem a voz dos estranhos. E aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Para Cristo, a igreja é maior do que tudo. E das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar, porque eu e o meu Pai somos um. Louvado seja o Senhor. Então ele vai dizer, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, todos tenham a mesma vida de união com o Pai, por meio do Filho, pelo Espírito Santo. Para que eles sejam um, como nós o somos. Um como nós o somos. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Como é o Pai no Filho e como é o Filho no Pai? Acho que teríamos uma palavra só, suficiente para resumir isso. Plenitude. O Pai no Filho, plenitude. O Filho no Pai, plenitude. Então, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles entrem nessa plenitude. Sejam eles também em nós. Para quê? Para testemunho. Vasos do testemunho. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo não crerá por causa de nossos discursos, nossa oratória e nada mais. O mundo crerá, terá impacto de saber quem é Deus e quem é o seu Filho, se vivermos uma vida de união com Cristo. Amém. E uns com os outros. Então o mundo crerá que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Quantas vezes, Senhor,
repetiu essa mesma ênfase. Verso 23: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Os irmãos estão vendo de onde vem a unidade? Como dissemos ontem, pregue a unidade e você só terá divisões. Há muitos que se dividem em nome da unidade. A unidade é assim, a unidade é isto. Então nós pregamos esta unidade. Ninguém que está fora dela está na unidade. Divisão em nome da unidade. A única forma de termos unidade é vermos Cristo e as suas glórias. Porque ver as glórias de Cristo fulminam todas as nossas medíocres divisões. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um. Glória para que sejam um. Nunca esqueça isso. É glória para que sejam um. Sem ver sua glória não podemos ser um. Nós somos cheios de nós mesmos. Um como nós o somos. 23. Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me amaste, ou me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade. Ele é o Verbo encarnado, Ele é Deus e é homem, e Ele tem uma vontade, porque Ele é homem perfeito, homem integral. Minha vontade é que onde eu estou, me permita, irmão, fazer uma parada rápida aqui. Deixe marcado o seu capítulo aí, por favor, abra em João 7, capítulo 7 de João. Olha o que o Senhor disse para os seus discípulos no verso 34. Esse onde eu estou de nosso Senhor era um tanto enigmático para os seus discípulos. Era como se o Senhor os quisesse de alguma maneira confundir. Veja: a vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou vós não podeis ir. Não é muito enigmático? De novo, os discípulos podiam dizer: mas Senhor, explica isso para nós. Porque o Senhor está aqui, na nossa frente. E onde o Senhor está, nós também estamos. Aliás, onde o Senhor for, nós vamos atrás do Senhor. Não é? O que significa onde eu estou, vós não podeis ir? E veja o que eles perguntaram no verso 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que nós não possamos achar? Ele irá porventura para dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar. Eles pensavam em lugar geográfico, né? Um lugar geográfico. Que significa, verso 36, que significa de fato o que ele diz: a vez de procurar-me e não me achareis, e também onde eu estou, vós não podeis ir? Ou seja, eles não entenderam nada o que é esse onde eu estou. Agora veja o capítulo 12, João 12, verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. De novo, onde eu estou, um enigma para os discípulos. Já lemos aqui na oração sumo sacerdotal, João 17, 24. Pai, minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo os que me deram. Que lugar é esse? Onde ele está? Veja o capítulo 14 do Evangelho de João. Capítulo 14, verso 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece. João tem muita predileção por essa palavra permanece. Ele a usa inúmeras vezes nos seus escritos. O Pai que habita, o Pai que fica, o Pai que mora, o Pai que permanece em mim, faça as suas obras. Esse é o seu lugar. Mais claramente, veja João 1, 18. João vai escrever assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Qual é a posição do Senhor Jesus? Reclinado no seio do seu Pai. Quando nós vemos o capítulo 13 de João, no verso 23, nós vamos ver que ali é João quem está reclinado no peito do Filho do Senhor Jesus. Então esse quadro é tão maravilhoso.
São as únicas 2 vezes no Evangelho de João onde ele usa a palavra peito ou seio. A primeira vez é o filho no seio do pai, no peito do pai. E a segunda vez é João no seio do filho. Então o quadro é completo. O Senhor Jesus realizaria sua obra na cruz do Calvário para que nós pudéssemos reclinar a nossa cabeça no seio do nosso Senhor Jesus. E a cabeça dele está reclinada no seio do seu Pai. Comunhão com Deus triuno. Pai, minha vontade é que onde eu estou, no teu seio, estejam também comigo aqueles que me deste. Para quê? Para que vejam a minha glória. E aqui é claro que esse versículo tem 2 sentidos. Um é o sentido imediato. Graças ao Senhor podemos ver sua glória já. E vendo a sua glória, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Mas tudo que pudermos ver ainda é pouquíssimo diante do que Ele trará na revelação da sua glória, como Pedro chama. Na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Malaquias 4 diz que naquele dia nós saltaremos como bezerros soltos da estrebaria. Você já viu um bezerro solto da estrebaria pela manhã? A porteira é aberta e ele sai desesperado, não é assim? Ele vai dando coices no ar, não é assim o bezerro? Alegre, feliz, naquela manhã ensolarada, porque ele foi libertado. Malaquias usa essa figura. Por mais que nós amemos a Deus, sejamos seus discípulos, temos comunhão e seguimos com Ele, mas nós ainda somos bezerros encarcerados. Mas chegará o dia em que a porteira vai se abrir e nós seremos bezerros soltos da estrebaria. Não teremos mais limitação física, não teremos mais tentações em nossa carne, não teremos mais o pecado lutando em nosso homem interior, nada disso. Bezerros soltos da estrebaria. Ah, que maravilha! Isaías diz assim: vós saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes romperão em cânticos e todas as árvores do bosque aplaudirão. Nós aguardamos esse dia. Que maravilha, irmãos. Pai, minha vontade é que onde eu estou estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Glória que me deste, porque me amaste. Essa também é uma frase maravilhosa, irmão. Essa oração é tremenda, irmão. Cada palavra. Nosso Senhor está dizendo que a glória que Ele tem, escute isso, é a glória do amor. É porque o Pai o ama tanto que Ele tem glória. Glória que me conferiste, porque me amaste. Qual é a causa da glória do Senhor Jesus, dele ser tão glorioso? É que o Pai o ama, e o Pai concedeu a ele tudo o que ele tem. O Pai para ele, por ele, fez todas as coisas. Glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que é entrar na glória do Filho de Deus quando Ele retornar? A Bíblia diz que nós entraremos na plenitude da sua glória. O que é isso? É entrar na plenitude do relacionamento de amor que Ele tem por nós e que, por consequência, nós temos tido por Ele. Um missionário no século passado, certa vez orando, ele disse assim ao Senhor: ó meu Deus, em Ti não há engano, eu nunca terei de me arrepender por ter Te amado tanto. Em Ti não há engano, nunca terei de me arrepender por ter Te amado. Minha vontade é que onde eu estou estejam comigo os que me deste, para que vejam minha glória. Glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Então ele vai concluir, verso 25: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Veja, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer como?
Nosso Senhor dali ia para o Getsemane, do Getsemane para a cruz, da cruz para o céu, para o trono. Como o Senhor ainda os faria conhecer o seu nome? Porque Ele enviaria outro Consolador, né? A fim de que estivesse para sempre com eles. Então eles continuariam crescendo no conhecimento de Deus, por causa do ministério do Espírito Santo, né? Ele me glorificará, porque Ele vai receber o que é meu e vou lá de você. Não foi o que o Senhor disse? Eu ainda o farei conhecer. E para que conhecer? Para encher então nossa cabeça de conhecimento. Que conhecimento é esse? A fim de que, de novo, o amor. O amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, queridos irmãos, não é por menos que Davi, conhecendo algo do que isso significa, ele olha assim: uma coisa eu peço ao Senhor e ao Israel, que eu possa morar na casa do Senhor. E é claro, ele está falando de uma realidade espiritual, não geográfica. Davi não era sacerdote, Davi não podia entrar na casa de Deus, no templo. Uma coisa eu peço ao Senhor e ao Israel, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu filho. Quando ele ora no Salmo 63, aqui vamos terminar, Davi está sendo perseguido pelo seu filho Absalão, traiu seu pai, usurpou o trono, e seu pai está se retirando para o deserto de Judá. Então ele ora ao Senhor. Talvez fôssemos nós a escrever aquele Salmo 63, nós diríamos assim: ó Deus, assim começa o Salmo, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Veja o que Absalão fez comigo. Ele usurpou o meu trono. Tu és o Deus de justiça, e eu espero no Senhor. Davi não escreveu nada disso. Ele disse: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, e o meu corpo Te almeja numa terra árida, exausta e sem água. Davi estava entrando no deserto de Judá com seu filho traidor no trono. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida e meus lábios te louvam. Que maravilha! Ele estava saindo de Jerusalém, amaldiçoado por Simei, um dos descendentes de Saul, dizendo que Deus agora pôs a mão na vida de Davi, porque Davi é um homem de sangue, filho de Belial. E Simei amaldiçoando Davi: você é maldito, você é maldito. E aquele general de Davi, tremendo, ele disse: meu senhor, deixe-me passar à frente, tomar a minha espada e arrancar a cabeça desse cão morto. Então Davi disse para o seu general: não, se o Senhor o enviou para me amaldiçoar, que ele me amaldiçoe. Davi conhecia o caminho do Senhor. Davi não tinha sua mão no trono, ele aprendeu a habitar no santuário de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Irmãos amados, nosso Senhor Jesus ofereceu-se para que nós experimentássemos todas as coisas e não vivêssemos a mendigar o pão espiritualmente. Pai, minha vontade é que onde eu estou estejam comigo os que me deste, para que vejam minha glória. Glória me conferiste porque me amaste. Então, irmãos, que o Senhor nos conduza a uma celebração ao seu nome. Tiremos nossos olhos de nós mesmos. Talvez uma das coisas, senão a coisa mais indigna e inadequada que nós podemos fazer diante da mesa do Senhor é voltar nossos olhos para nós. Não é o momento de você julgar você mesmo. Esse momento já passou. Você deveria ter feito lá na sua casa, antes de vir a essa reunião, se expondo diante do Senhor, porque aqui os nossos olhos estão voltados para outro, não para nós.
Não é meu pecado, minha necessidade de bênção daqui ou dali, meu fracasso, meus desvios, meus problemas. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Tudo aqui é dele, é para Ele. Ele é o nosso Redentor. Ele é o governador de todas as coisas. Nada deixa de estar sujeito às suas mãos. Ele é aquele que conhece o fim desde o começo. Então, que coisa indigna é nós voltarmos nossos olhos para nós mesmos diante da mesa do Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a voltar nossos olhos para Ele e celebrarmos esse grande intercessor, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Quando olhamos para Ele, nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então acheguemos confiadamente junto ao trono da graça, em gratidão, em adoração, para que o Senhor, então, nessa contemplação, Ele mesmo nos conceda a provisão de sua presença. Que através desses elementos, pelo Espírito Santo, o nosso mútuo pertencimento seja fortalecido. Que o Espírito Santo use esses elementos para confirmar no nosso homem interior que nós somos dele, que Ele é nosso, que ninguém nos arrebatará de suas mãos, e que possamos então realmente adorar o Senhor. Que Ele nos conduza assim, irmãos, diante de sua mesa. Vamos orar uma vez mais. Querido Pai Celestial, muito obrigado, porque Tu enviaste Teu precioso e querido Filho, e Tua revelação nos foi dada. Nós também vimos a Sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muito obrigado porque o Senhor nos separou do mundo. Muito obrigado porque o Senhor nos tem santificado na verdade. Tua palavra é verdade. Muito obrigado porque fomos chamados para ver a Tua glória. Essa é a Tua vontade e essa tem sido por Ti a nossa vontade. Queremos ver a Tua glória. Anelamos aquele dia em que o Senhor rasgará os céus e mostrará de novo Tua glória para todo esse universo. Ah, Senhor, prepara os nossos corações. Ah, Senhor, coloque em nós um maranata real, profundo, consistente. Nós Te queremos, Senhor. Nós somos a Tua noiva, Senhor. Nós quebramos nosso frasco de alabastro por Ti, Senhor. Nós também Te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Ah, Senhor, purifica a Tua noiva para Ti. Adorna-nos. E agora, diante da Tua mesa, levanta os nossos olhos, para que vejamos o Senhor com mais clareza, para podermos Te amar com mais ternura e seguir-Te mais de perto. Levanta os nossos olhos para longe de nós mesmos, Senhor, em adoração a Ti. Somos gratos e Te pedimos essas coisas, em Teu precioso nome. Amém, Senhor.